Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo dos pequenos grupos da Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. Hoje iniciando um novo livro chamado Encontros com Jesus. Este livro do pastor Timothy Keller, o qual estudaremos durante os meses de novembro e dezembro. O estudo de hoje nós falaremos sobre o encontro com Jesus do estudante cético. Vamos entender o que isso significa. O mundo antigo acreditava que o universo obedecia a uma ordem racional e moral, e a essa ordem da natureza eles chamavam de logos. Para eles, o sentido da vida era contemplar e discernir essa ordem no mundo. Definiam a vida bem vivida como aquela que se conformava com esta ideia. Logo, o logos era uma ideia. O apóstolo João vem no seu evangelho quebrar essa definição de logos, deixando de ser uma ideia para ser uma pessoa. No livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e também o versículo 14 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a glória do Senhor, como a glória do unigênito do Pai. Essa declaração do Evangelho de João causa uma revolução no mundo dos filósofos da antiguidade. Eu diria que tanto para os filósofos gregos da antiguidade, e também todos os demais, filósofos da antiguidade, e para os maiores amantes do pensamento do mundo contemporâneo, essa afirmação do Evangelho de que Deus se fez carne e habitou entre nós, promoveu e promove uma discussão que mudou, que muda e que mudará o mundo para sempre. João afirma haver um telos, ou seja, um objetivo ou propósito em nossa vida, algo para o que fomos feitos, que devemos reconhecer e honrar, a fim de vivermos bem e com liberdade. Proclama também que o mundo não é simplesmente o produto de uma força cega, aleatória. Sua história não é um conto narrado por qualquer pessoa, que não tenha nenhum sentido. Em vez disso, a Bíblia insiste que o sentido da vida não é um princípio ou algum tipo de estrutura racional abstrata. Ou seja, o propósito da vida não é apenas uma ideia, mas uma pessoa, um ser humano que caminhou sobre esta terra. É certo que esta afirmação, no mundo antigo e ainda no mundo moderno, soou e soa como uma insanidade. Entretanto, essa insanidade, ou proposta insana, gerou e gera uma revolução, a partir da qual o mundo nunca foi e nunca será o mesmo. Se o cristianismo era verdadeiro, a vida bem vivida não se concentrava fundamentalmente na concepção filosófica e nem nas buscas intelectuais, o que deixaria de fora a maior parte das pessoas do mundo. A maior parte das pessoas do mundo não vive numa contemplação filosófica ou em buscas intelectuais. Estava, sim, em uma pessoa passível de ser conhecida em um relacionamento acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer formação. Sendo o cristianismo verdadeiro, a ideia de que, baseado nessa pessoa, todos têm acesso. Isso sim revela um propósito, sim, revela um propósito interessante sobre como a vida pode funcionar. Resumindo, o que justifica, de certa forma, a dificuldade, de se entender a verdade do Evangelho é porque o mundo sempre foi dividido por algumas características. Por exemplo, a característica dos mais fortes e dos mais fracos, dos mais intelectuais e dos menos mentalmente desenvolvidos, dos que dominam e dos que são dominados. Essas divisões que existem no mundo, elas causam uma dificuldade para as pessoas entenderem o Evangelho. Para entender melhor isso, nós vamos avaliar um texto bíblico que está em João, capítulo 1, de 43 a 51, que será a base, para o primeiro encontro de Jesus. Diz o texto: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Filipe, disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro.
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: Este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? E Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estavas embaixo da figueira. Então Natanael responde: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Crê, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não sejamos tão rápidos em analisar esse texto de forma superficial e muito vazia, apenas dizendo que Jesus estava escolhendo seus discípulos. Em vez disso, vamos mergulhar e aprofundar detalhadamente até percebermos uma realidade muito difícil da época de Jesus e que existe até os dias de hoje. Muito provavelmente sempre existirá. Partindo do princípio de que as pessoas intelectuais têm dificuldade de aceitar ou pelo menos considerar situações que julgam inferiores ao seu alto nível de entendimento de todas as coisas, o Evangelho, a palavra de Deus e o próprio Jesus, de certa forma, são considerados aos olhos de tais pessoas, numa primeira instância, a se dizer a instância humana, como algo inferior. A história conta que Nazaré da Galiléia era um lugar considerado como atrasado, primitivo e totalmente fora da rota dos intelectuais da época. Isso fica muito evidente na fala de Natanael quando ele diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Todos nós gostamos efetivamente de sermos considerados capazes e intelectuais. Está claro que Natanael não era diferente. Então, mesmo Felipe afirmando ter encontrado um rabi, ou seja, um mestre, o qual tinha ligação muito forte com os seus antepassados, que também eram mestres, que haviam escrito a respeito dele, Natanael ele tem uma tendência natural a desconfiar disso. Alguém vindo de Nazaré pode ser bom. Jesus vindo de Nazaré pode ser bom. O cristianismo vindo de Nazaré pode ser bom. Infelizmente, até os dias de hoje, o ser humano faz essa mesma indagação. Muitos que são apresentados ao Evangelho, à Igreja ou a Jesus tendem a questionar, interna ou externamente: o cristianismo pode ser algo bom? Pode oferecer algo para alguém tão intelectual como eu? Dessa forma, nós podemos considerar que, como Natanael, muitos de nós, para não dizer todos nós, fomos estudantes céticos da transformação da história, colocando o nosso conhecimento e nossa sabedoria sempre acima e à frente do cristianismo, não acreditando que isso poderia nos oferecer algo melhor do que já temos. Mas o detalhe que chama atenção na palavra de Deus é que Natanael foi ao encontro de Jesus, mesmo desdenhando dessa ideia de que poderia ser algo bom. E aqui, irmãos, existe uma verdade muito preciosa, incrustada na rocha que é Jesus. A necessidade que o ser humano tem de Deus sempre será maior do que a sua intelectualidade. Apoiado apenas na sua intelectualidade, Natanael teria dito: Não vou perder meu tempo, certamente não teria uma boa experiência. Tenho certeza que eu e você também teríamos feito o mesmo quando fomos convidados para conhecer Jesus. Mas sabe o lado bom disso? É que a nossa busca maior sempre será por Deus. Por isso, Natanael e nós, eu e você, aceitamos ir ao encontro de Jesus. Jesus logo fala sobre a característica de Natanael. Este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. A influência da intelectualidade, a inteligência e talvez a força do pensamento da época moldavam a personalidade de Natanael e tantos outros. Veja que é algo que nós temos que aprender com Jesus quando formos pregar o Evangelho. Jesus exalta Natanael na sua característica. Veja, aqui um verdadeiro israelita.
Porque se Jesus fala para Natanael, você é um soberbo arrogante, baseado na sua intelectualidade, o que teria feito Natanael? Certamente teria sido repelido por uma palavra de Jesus. Isso é um aprendizado para nós, meus irmãos. Quando nós falarmos de Jesus para as pessoas, nós precisamos aprender a conhecer, respeitar e valorizar as pessoas com as quais nós estamos falando. Jesus nos ensina isso. O que acontece desse momento em diante revela a verdade sobre o poder de Deus, a soberania de Cristo sobre todas as vidas e a transformação que se inicia dentro de todo aquele que tem um encontro com Jesus. Natanael percebe uma intimidade de Jesus com ele que é assustadora. Logo, Natanael reconhece Jesus como Messias, Filho de Deus, o Rei dos Reis. Porque quando Jesus começa a falar com Natanael, Natanael reconhece algo poderoso naquele homem, o propósito, o objetivo de vida, o Logos. Nós podemos concluir, meus irmãos, que a verdade humana nos nossos dias está estampada e estribada na sua intelectualidade, sua inteligência, sua forma de ver o mundo e definir as coisas. Os humanos céticos, de certa forma, dominados pelas regras, filosofias e ideologias que conduzem esse mundo, terão dificuldades em ouvir a respeito de Deus e o Evangelho. E logo de início, não colocarem essas questões no campo da inferioridade. Pode o cristianismo oferecer algo bom? Pode um sistema que vai contra tudo aquilo que gosto e me dá prazer ser bom? Não, isso está aquém de mim. A verdade é que todo ser humano tem uma necessidade de Deus que é muito maior que a sua intelectualidade e inteligência. Porém, essa intelectualidade e essa inteligência não consegue detectar essa necessidade. Então, eu e você, na missão que nos foi determinada de aprender sobre Jesus e apresentar Jesus e as boas novas a toda criatura, precisamos ter uma certeza. A mesma certeza que aconteceu conosco um dia. Ninguém resiste ao encontro com Jesus. Nós sempre temos que ter a nossa mente, o nosso coração, qual era a sensação de estar perdido e ser encontrado. Essa sensação, meus irmãos, deve ser colocada sempre diante de nós quando formos falar de Jesus, porque nós falaremos com pessoas que não conhecem a Deus, que podem estar perdidas, que podem ter essa grandeza de serem encontradas por Deus. Que Deus te abençoe, te dê muita sabedoria, te dê visão dos céus, ousadia do Espírito Santo de Deus, que você continue conduzindo as pessoas, chamando todo aquele que passe por você, dizendo: vem e vê. Então, as pessoas terão uma experiência transformadora após um encontro com Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.